Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Nome completo e a data, não pode esquecer. Nós vamos ver na atividade de hoje medidas de comprimento. O que são medidas de comprimento? É tudo aquilo que a gente usa para medir o tamanho de alguma coisa. Então vamos lá. Vamos compreender e resolver problemas com medidas? Então, nós temos dois tipos de medidas. Nós temos as medidas convencionais e as medidas não convencionais. O que são medidas convencionais? A régua, a fita métrica, a trena, o metro. E esses objetos, eles são divididos em centímetros, milímetros, metros, quilômetros. As medidas não convencionais, palmo, pé, passos, tá certo? Então, vamos para a nossa atividade. Você, aluno do segundo ano, que estuda na Escola Municipal de Matão, precisa medir um cômodo da casa em que mora. Como poderá fazer para medir? Se não possui nenhum instrumento, escreva o que você pensou. Se você não tem nenhum instrumento aí para medir o cômodo da sua casa, como é que você pode fazer essa medição? Escreve sua resposta. Como você faria para medir esse cômodo da sua casa sem ter nenhum instrumento apropriado para fazer isso? 2. Sua resposta foi muito importante. Agora você vai escolher um caminho desse cômodo em linha reta que vai de uma parede à outra. Com os seus pés, você vai medir esse caminho. Não esqueça de colocar os pés bem juntinhos, um grudado com o outro. Você agora vai encostar numa parede, em linha reta, vai chegar até na parede da frente desse cômodo, colocando um pezinho encostadinho no outro, tá vendo aqui, ó, o desenho? Um pezinho encostadinho no outro e vai contar quantos pés você colocou nesse caminho que você escolheu e vai colocar um número aqui. Agora, você vai pedir para um adulto da sua família medir com os pés o mesmo caminho que você fez. Quantos pés ele colocou? Primeiro você mede com os seus pés. Depois você pede para um adulto da sua casa medir o mesmo espaço e você vai colocar aqui quantos pés ele conseguiu medir, tá bom? Muito bem, parabéns. Agora você vai medir com palmos o comprimento de sua cama, o lado maior, da cabeceira até nos pés, tá? Quantos palmos você colocou? O palmo você vai medir assim, ó. Coloca a mãozinha assim, da ponta do dedinho até a ponta do dedão. Isso é um palmo, com os dedinhos abertos, tá bom? Você vai medir a sua cama, então, da cabeceira até os pés da cama. E vai colocar a quantidade de palmos que você mediu. Depois, você vai pedir para um adulto fazer a mesma coisa, medir com palmos da cabeceira da sua cama até nos pés e ver quantos palmos esse adulto conseguiu. 3. Assinale a resposta certa de acordo com a experiência realizada acima. A. Qual instrumento de medida precisou ser usado mais vezes para medir o cômodo? Os seus pés ou os pés do familiar adulto? Faz um xizinho. B. Qual instrumento de medida precisou ser usado menos vezes para medir a sua cama? Os seus palmos ou os palmos do familiar adulto? Também faz um xizinho. Lembra que eu falei aqui no começo das medidas convencionais e das não convencionais? Pois bem, medidas não convencionais. Quanto menor for a unidade de medida, mais vezes ela cabe. Quanto maior for a unidade de medida, mais vezes ela cabe. Menos, aqui, gente, desculpa, tá? Aqui saiu um erro. Quanto menor a unidade, mais vezes ela cabe.
Quanto maior, menos, conserta aí, tá? Menos vezes ela cabe, ok? Se tiver alguma dúvida, é só chamar pela professora. Beijo!